Boa noite, vamos para mais uma mensagem do nosso culto da noite, o culto no lar aqui da PIB do Andaraí. E hoje eu vou começar com uma experiência que me marcou muito, mexeu muito comigo e de uma certa forma também me machucou muito. Eu estava acompanhando um adolescente que estava com problemas, né, por conta do uso de drogas, e ele estava usando drogas de uma maneira muito prejudicial. E da mesma forma, o pai dele também estava fazendo uso de drogas, tinha perdido de fato o controle sobre a sua vida, a autonomia ali sobre as suas decisões, e precisava de fato de ajuda para superar aquela situação. Num primeiro momento ali, o pai dele se abriu para ser ajudado, e aí a gente acompanhou ele no processo de recuperação. Ele passou um tempo na Cristolândia e até que conseguiu caminhar com as próprias pernas, né? Voltou a trabalhar e estava de fato bem ali, com a ajuda do Senhor, com a ajuda de Deus. Depois de um certo tempo, o filho dele começou ali a demonstrar também interesse em ser ajudado. O filho dele, esse adolescente, começou a demonstrar que queria sair daquela situação, queria parar de usar drogas, né? E viver uma nova vida com Deus também. E aí aquele rapaz estava demonstrando, né, essa vontade. Um certo dia eu encontrei esse pai na rua. Encontrei ele na rua e a gente começou a conversar. Ele estava de fato bem, caminhando, né? E aí a gente conversando, tocamos no assunto do filho dele. E aí eu disse que agora a nossa missão era ajudar o filho dele. Nós precisávamos orar e buscar ajudar o filho dele para que o filho dele também conseguisse sair daquela situação e caminhar, trilhar um novo rumo para a vida dele. E aí a resposta daquele pai me machucou muito, mexeu muito comigo. Quando eu disse isso, que nós precisávamos de fato agora ajudar o filho, esse pai me disse o seguinte. Ele falou assim: não, Jim, agora não. Ele tomou as decisões dele, ele que caminha com as próprias pernas, ele que busque a ajuda dele. Eu não vou ajudar nada não. Agora eu tenho a minha vida, agora eu tenho os meus problemas. E eu não sei se você ouvir nessa história isso mexe com você, isso te deixa triste, mas isso entristeceu muito meu coração. Não só porque aquele rapaz era o pai daquele adolescente, mas porque aquele rapaz ele tinha acabado de sair da mesma situação que aquele adolescente estava. Aquele rapaz ele tinha sido alvo da graça de Deus, da compaixão de Deus, do amor de Deus ali, e ele não estava conseguindo demonstrar a mesma compaixão que ele recebeu para aquele adolescente que estava na mesma situação que ele. E isso é agravado mais ainda porque, além disso, ele era pai dele, né? Pelo menos progenitor, né? Porque alguém com esse comportamento a gente não pode chamar de pai. Mas enfim, essa experiência ela me fez lembrar de uma parábola que Jesus conta lá em Mateus, a parábola do credor incompassivo. Pedro, ele chega para Jesus e pergunta para Jesus: Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso próximo? E 7 vezes? E Jesus fala: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí é claro que nesse momento a cabeça de Pedro deve ter ficado meio confusa. Como assim 70 vezes 7? Eu tenho que ficar calculando aqui quanto é que vai dar, e aí quando chegar esse número eu não vou perdoar mais, enfim. E aí Jesus, para esclarecer essa resposta, né, para tornar isso de fato mais claro para Pedro, ele conta uma parábola. Através das parábolas, Jesus deixava tudo mais claro. E a gente vai ler essa parábola agora, a parábola do credor incompassivo. Eu tenho certeza que essa situação, essa questão, ela vai ficar mais clara na sua mente, assim como na minha também. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, no capítulo 18, dos versículos 23 até o 35. Diz o seguinte:
Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Olha só, aquele empregado ele devia milhões de moedas de prata. A cada dia de trabalho, ele ganhava uma moeda de prata. Então, quer dizer, mesmo se ele trabalhasse a vida inteira dele, ele não conseguiria pagar aquela dívida. Então, se ele devia milhões de moedas de prata, aquilo era uma dívida impagável. 24, versículo 24. Logo no começo, trouxeram um que devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo que ele possuía. Então, a solução que aquele patrão encontrou foi vender como escravo tudo, a sua família, além de tomar-lhe todos os bens daquele empregado. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha compaixão de mim, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve compaixão dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. E ele pegou esse companheiro pelo pescoço, sacudiu ele, dizendo: pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha compaixão de mim, e eu lhe pagarei tudo. Repara aqui no versículo 29, que a postura do companheiro desse empregado, que estava devendo 100 moedas de prata, foi a mesma postura daquele empregado. Aquele empregado, diante do seu patrão, ele se ajoelha, se humilha ali e pede compaixão, promete pagar toda aquela dívida e o patrão perdoa. No versículo 29, aquele companheiro que estava devendo 100 moedas de prata se ajoelha ali diante desse outro empregado, desse companheiro dele, pede compaixão ali naquele momento para aquele empregado. E no versículo 30 a gente tem a resposta daquele empregado a esse pedido de compaixão. Versículo 30 diz: mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Olha só, ele recebeu o perdão da sua dívida, uma dívida que ele não teria como pagar. E tinha um companheiro dele que estava devendo apenas 100 moedas de prata. Era algo possível de ser pago. E ele, diante de um pedido de compaixão, ele não perdoa aquele companheiro dele e manda ele jogar na cadeia. E aí os amigos deles, né, os outros empregados, ficaram revoltados. E a gente fica revoltado numa situação dessa também, né? Eu fiquei revoltado nessa situação que eu contei, essa experiência desse pai, né, que tinha problema com drogas, diante da situação do filho com problema com as drogas. A gente fica revoltado porque aquele cara tinha recebido o perdão, ele tinha recebido ali o perdão diante da sua dívida, e ele não conseguia demonstrar ter também perdão ao seu semelhante, ao seu próximo. O versículo 32 diz o que o patrão fez diante disso. O patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu, e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter compaixão do seu companheiro, como eu tive compaixão de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. Versículo 35. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. A falta de perdão, a dificuldade de perdoar, ela se torna uma prisão. E isso fica muito claro aqui
porque é uma consequência ali de uma atitude que o empregado decidiu tomar diante do seu companheiro. Quando ele tomou a decisão de não perdoar o seu companheiro, o patrão dele jogou ele numa prisão. Apesar disso ser metafórico ali, ser apenas simbólico nesse momento, se eu não perdoar o meu amigo, né, o meu próximo aqui hoje, não necessariamente eu vou para uma cadeia, né? Isso pode não acontecer na prática, mas nós ficamos de fato numa prisão. A nossa mente fica aprisionada àquela situação em que nós fomos feridos e não conseguimos liberar perdão sobre aquela pessoa que nos feriu. E o segredo, assim, a grande sacada aí para a gente liberar perdão, a gente sair dessa prisão, começa quando a gente entende que nós fomos perdoados de uma dívida impagável, que nós recebemos compaixão, nós recebemos a graça de Deus, nós recebemos algo que é imensurável. Nós não tínhamos, pelos nossos próprios esforços, não tínhamos condição de alcançar o perdão de Deus. Nós não tínhamos condição de chegar até Deus, de ter paz com Deus. Nós não tínhamos condições, nós não temos condições de alcançar o perdão com os nossos próprios esforços. Foi necessário que Jesus abandonasse a sua glória lá no céu, ele viesse aqui, encarnasse, viesse viver como homem, e lá na cruz ele levasse sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores e enfermidades. Foi necessário que ele se entregasse em nosso lugar, para que a nossa dívida fosse perdoada e a gente pudesse ser livre dessa dívida, livre dessa escravidão. Jesus fez isso por nós e fez isso por amor, fez isso por graça. Pela graça dele é que nós somos libertos. Quando nós entendemos isso e nós deixamos que essa verdade inunde o nosso coração de fato, quando a gente deixa que Deus encha o nosso coração com o amor dele, com a certeza do perdão dele, consequentemente nós nos tornamos pessoas graciosas. Consequentemente, nós começamos a fluir da graça de Deus, porque a verdade do Evangelho, a verdade do perdão do Senhor sobre a nossa vida, ela começa a inundar nosso coração de uma forma que ela toma todas as áreas da nossa vida. A verdade do perdão do Senhor, a realidade de ter uma vida transformada por graça, quando a gente toma isso como verdade, quando a gente deixa que isso invada o nosso coração, não tem como a gente não transbordar de alegria, de esperança, e esses sentimentos tomarem o nosso ser de uma forma que a gente comece a fluir disso para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós começamos a ser pessoas graciosas, que olham muito mais para a pessoa em si do que para os seus erros. A gente começa a olhar muito mais para a pessoa, para quem a pessoa é, do que para os erros das pessoas. E isso é muito importante, porque é dessa forma que nós vamos conseguir perdoar as dívidas daqueles que nos feriram. Quando nós recebemos, nós deixamos que esse amor de Deus enche o nosso coração, a verdade do perdão de Deus enche o nosso coração, a gente entende que essa verdade, que essa fé, que a presença de Jesus na nossa vida, a esperança da vida eterna, a certeza da salvação, ela seja tão grande na nossa vida que por si só, de uma maneira suficiente, a presença de Jesus ela nos invade e consegue curar todas as feridas causadas por outras pessoas. Ela consegue limpar o nosso coração de todas as mágoas. A presença de Jesus é suficiente para nos dar condições de não mais sofrer com as feridas causadas por outras pessoas. Por quê? Porque nós somos totalmente preenchidos
completos, nos sentimos realizados com o amor de Deus. Uma pessoa que nos decepcionou, uma pessoa que nos frustrou e de uma certa maneira nos feriu, aquela ferida ela não causa mais dor na gente. Por quê? Porque a gente encontrou em Deus alguém que não nos decepciona, alguém que não nos frustra, alguém que é perfeito em amor. Então, quanto mais nós nos mergulhamos no Senhor e no amor do Senhor, mais nós somos cheios da presença dEle, e a presença dEle nos cura, nos restaura. E restaurados, curados, conscientes de quão grande amor nós recebemos do Senhor, nós passamos a fluir desse amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente tem essa postura aqui, desse empregado mau, desse credor incompassível, esse cara que não conseguia demonstrar compaixão diante do seu companheiro que tinha uma dívida tão pequena ali para ele, nós agimos como pessoas que não têm consciência do quão grande amor que está sobre nós, de quão grande amor nós temos e nós recebemos de Deus e podemos demonstrar aos nossos semelhantes, aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós, diante de uma pessoa que está em dívida conosco, nós não conseguimos demonstrar perdão, isso mostra para a gente a necessidade de mergulhar no Senhor, de nos aprofundar na consciência de como nós somos, de quão grande amor nós recebemos, para que a gente possa também demonstrar esse amor àquele que nos feriu, aquele que de alguma forma foi responsável ali é responsável por uma dívida conosco. Quando a gente se enche desse amor, deixa que Deus nos encha com esse amor, a gente se torna capaz de perdoar. E existe também uma advertência. Existe também uma advertência muito pesada, né? Aqueles que não conseguem demonstrar esse perdão aos seus semelhantes. Versículo 35 diz que é isso que o Pai, no caso aqui nosso Senhor Deus, Ele vai fazer com cada um de nós que não perdoar sinceramente o seu irmão. Então existe uma advertência muito grande, uma responsabilidade muito grande diante de nós que somos alvos do amor de Deus. Nós temos a responsabilidade do perdão, e aqui nessa parábola ela é também algo que Jesus coloca aqui como uma responsabilidade nossa, né, e uma consequência, né, desse amor que nós recebemos. Da mesma forma que nós recebemos amor, nós devemos ministrar esse amor ao nosso próximo. E quando nós não fizermos isso, nós vamos estar aprisionados, presos. Nós não vamos experimentar uma vida abundante, que é o que Deus prometeu para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que recebem a Cristo. A gente não vai experimentar uma vida abundante, que é o que Deus preparou para cada um de nós. Por quê? Porque nós vamos estar presos em mágoas do passado, nós vamos estar presos em diversas situações que vão impedir a gente de viver plenamente uma vida com Deus. Então, para encerrar, eu queria deixar essa mensagem para você. Mergulhe no Senhor. Cada vez mais reflita sobre quão grande é o amor do Senhor, o amor que Ele demonstrou sobre a sua vida. E cheio desse amor, cheio dessa compaixão, cheio dessa graça de Deus, flua disso, não só para as pessoas que te feriram, né, diretamente. Libere perdão para essas pessoas, mas flua da graça de Deus para todas as pessoas ao seu redor. Olhe para as pessoas com um olhar de graça, com o olhar de alguém que foi alcançado por essa mesma graça, consciente de que nós somos pecadores, falhos, e devemos também ministrar, nós devemos também ser pessoas que são agentes do perdão de Deus, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão ao nosso próximo, né, ao nosso semelhante. Amém.